primeiro de falar sobre um conceito que eu acredito muito, que eu gosto muito, que chama-se plano terapêutico, né? O paciente, quando procura um serviço de reabilitação auditiva, significa que ele tem uma perda de audição, ou tem zumbido, né, uma intolerância a sons, enfim, ele vai fazer uma reabilitação auditiva. Ele já passou pelo médico, já tem o seu diagnóstico, seja um diagnóstico nosológico, seja um diagnóstico por exclusão, mas ele tem uma perda auditiva que não é tratada de forma medicamentosa, cirúrgica, ou não pode, né? Então, ele é encaminhado para reabilitação auditiva. Nesse momento, eu vou avaliar ali toda a situação audiológica do paciente, não audiológica também, e eu vou montar um plano terapêutico com ele. Se for com aparelhos auditivos, os aparelhos serão a ferramenta para esse trabalho, né? Então, dentro desse conceito do plano terapêutico, eu gosto muito de explicar para o paciente que o que ele está comprando naquele momento, o que eu tenho para oferecer naquele momento é justamente esse tratamento de reabilitação com o uso dos aparelhos auditivos, né? E é através desse conceito que eu vou explicar para ele que existem alguns objetivos ao longo do tempo, existem alguns passos que nós temos que dar para que ele tenha, então, todo o benefício que é possível ter com os aparelhos auditivos, né? Então, nessa primeira consulta, nós vamos escolher quais são os aparelhos auditivos que ele vai usar para o tratamento dele. E eu digo nós vamos escolher porque eu tenho que ajudá-lo, que existem algumas questões consultivas ali que eu preciso ajudá-lo, mas ele também tem o direito, vamos dizer, vontade de escolher, e ele tem suas preferências, e existem situações em que ele pode escolher alguma coisa, nem que seja a cor do aparelho, ele pode escolher, né? Ou se vai ser recarregável a pilhas, enfim. Existem alguns atributos que o próprio paciente escolhe, então nós vamos escolher juntos quais são os aparelhos que ele vai utilizar no tratamento, mas nós temos alguns passos, algumas etapas aí. A primeira delas é utilizar os aparelhos, é colocar os aparelhos dentro de uma rotina, né? Algumas pessoas, inclusive eu, chamo isso de adaptação, né? Então, para que o paciente se adapte ao uso dos aparelhos, é preciso que ele utilize esses aparelhos todos os dias, que ele coloque a utilização dos dispositivos dentro da sua rotina. Acordou, fez a higiene, colocou os aparelhos, passa o dia todo com eles, tira para tomar um banho, depois coloca para carregar, desumidificar, vai dormir, no dia seguinte acorda, faz higiene, coloca os aparelhos, enfim. Criar uma rotina de uso. A partir do momento que ele já estiver acostumado a usar os aparelhos, ele está adaptado ao uso deles, né? Então, a adaptação, ela ocorre à medida que o paciente usa, né? Ninguém se adapta a uma coisa que não está na sua rotina, né? Ninguém se adapta a algo que não usa. Então, é importante que use para que haja essa adaptação ao uso. Outra questão é que, nesse primeiro momento, o nosso objetivo vai ser com que os sons cheguem ao cérebro, né? Minimamente. Se o paciente tem como um objetivo priorizar o conforto por N motivos, eu vou dar audibilidade para ele com conforto, para que ele se adapte ao uso dos aparelhos, mas vai chegar um determinado momento que eu vou precisar, para que ele tenha todo o benefício com a amplificação, eu vou precisar trabalhar a máxima audibilidade com ele. Eu vou precisar aumentar os aparelhos, vou precisar eventualmente mudar alguma estratégia de adaptação, como de uma aberta para semiaberta, de uma semiaberta para uma fechada, enfim. Eu tenho que, ao longo do tempo, mudar as estratégias de acordo com os objetivos que eu tenho planeado aí para ele ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, é fazer com que os sons cheguem ao cérebro, com que o paciente use os aparelhos todos os dias para que ele se adapte ao uso. Num segundo momento, eu vou dar a audibilidade máxima para ele, ou seja, ele vai começar a entender melhor os sons da fala, vai começar a participar mais das conversas, e isso vai fazer com que ele comece a participar de algumas situações que ele não estava participando antes, né? Então, ele vai voltar a ouvir música sentindo prazer em ouvir música,
física, ele vai voltar a conversar com as pessoas, a participar de grupos sociais, a ir a festas, restaurantes, jantares e tal. Eventualmente ele vai fazer coisas até que nunca fez, um teatro novo na cidade, né? E esse momento é o que eu chamo de novas situações, que seria já um terceiro objetivo, né? Onde eu vou começar a criar estratégias para que ele aproveite melhor essas novas situações também, porque elas não foram trazidas numa primeira consulta, elas são novas, né? Então, no primeiro momento, normalmente o objetivo é dar audibilidade com conforto para que ele se adapte ao uso dos aparelhos e os sons cheguem ao cérebro para que haja um treinamento auditivo, para que haja um resgate ou um aprimoramento das habilidades auditivas. Depois eu vou dar a máxima audibilidade para que isso continue acontecendo e ele tire o maior proveito possível da amplificação. Num terceiro momento, ele vai começar a ter outras necessidades e eu vou trabalhar para isso, seja através de acessórios, ajustes, programação, colocar programas, enfim, né? Orientação, estratégias compensatórias, né? E num quarto momento eu vou gerir tudo isso para que nada se perca, né? Porque afinal de contas a nossa audição muda, a nossa cognição muda, nosso processamento muda, o ambiente em que nós frequentamos, ambiente acústico, não necessariamente físico, também pode mudar, né? Eu moro sozinha e eu posso passar a morar com mais 2, 3 pessoas, então o meu ambiente acústico pode mudar também de uma hora para outra. Eu posso começar a frequentar outros ambientes, enfim. Então, esse seria um quarto objetivo, sem contar que o próprio dispositivo ele precisa também de manutenção, de limpeza, né? Verificação e tudo. Então, dito isso, né, que esse conceito do plano terapêutico, eu acho que alguns de vocês aqui já me ouviram falar sobre isso, né? Eu vou responder as outras perguntinhas que vocês me fizeram. A primeira é,